Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Saber. Aqui é Guilherme de Barros e nós estamos aí para o que der e vier. Meu nome é Marconi, estou mais uma vez aqui com vocês, com muita alegria, tentando vencer o nosso, talvez, descondicionamento espiritual e científico. Acho que aqui nós estamos exercitando e tentando aprender mais e colocar em prática os nossos dons aí dentro da ciência, e aqui a nossa vontade é de melhorar cada vez mais. Meu nome é Dauro, é com muita alegria que estamos aqui de novo, e eu queria deixar aqui uma frase, porque nós estamos falando muito de teoria, de conhecimento, mas eu queria lembrar da importância da prática, que é a bandeira do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Olá, aqui é o Marco Gandra, e todos os livros da antiga biblioteca de Alexandria, se digitalizados, caberiam em nossos computadores pessoais. Olá pessoal, aqui é Thiago Franklin e o livro é a porta de entrada para um mundo melhor. É um prazer estar aqui com esse grupo, conhecer essas figuras que eu só ouço falar e espero aprender muito com essa turma, com esse novo podcast, esse formato que está invadindo os nossos meios, os nossos rádios, os nossos computadores, os nossos celulares, iPod, iPads, tablets. É muito gostoso estar aqui com vocês e espero poder compartilhar também alguma coisa. Não sou uma pessoa da ciência, mas gosto de apreciar, de ver a boa conversa e vamos lá. Agora para tudo, que nós vamos trocar de música e o Thiago vai fazer a abertura apresentando como se fosse o Pode Ser, hein? Porque ninguém nunca ouviu ele se apresentar assim, ele tem que fazer aqui a apresentação como se fosse o Pode Ser. Olá pessoal, aqui é Thiago Franklin. Vamos lá. Há de nascer, nova era de crescer, novo homem, coração de quem quer servir. É proferir, novo verbo, é burilar o íntimo, colorindo o céu de um novo ser. Olá pessoal, aqui é Thiago Franklin e o livro é uma porta aberta para um mundo melhor. Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias, é um prazer participar do Pode Saber, é com muita alegria que eu venho aqui, repito, na qualidade de aprendiz, de aluno, com muita vontade de aprender, e a minha frase escolhida para esse início de podcast é preciso ser um gênio para compreender o óbvio. Bom, meus amigos, vamos antes então à nossa leitura de e-mails e recados. Hoje nós temos essa novidade, né? Já fizemos uma pequena leitura de e-mails no episódio anterior e é algo que a gente quer manter firme porque a gente recebe muitos contatos e a gente tem que agradecer em primeiro lugar a audiência que o portal está tendo. Quase sem divulgação nós já tivemos mais de 6 mil acessos, que nos alegra demais, e o trabalho tem ido bem divulgado, né, Omar? Exatamente, Guilherme. E a gente tem que pensar o seguinte: o nosso primeiro post foi em 1º de agosto deste ano, que é 2012, e nós já conseguimos ter 6 mil acessos. E não é só isso, Guilherme, nós temos vários seguidores no site, estamos com mais de 20 seguidores. Tem gente do Brasil inteiro, né? Nós vamos contar algumas novidades aqui que aconteceram, que foram bem interessantes. O Renato César Luzente, que é de Pelotas, e o Thiago Panegassi, a quem a gente agradece muito, os dois, que é de Mogi das Cruzes, eles entraram em contato conosco com a ideia de fazer logomarca para o portal e de ajudar na parte de design. E os dois mandaram logomarcas, mandaram ideias. E a do Thiago foi a que, né, mais veio ao encontro do que a gente esperava pro portal. Mas mesmo assim, Renato, muito obrigado pela sua colaboração. A gente, né,
né? Sabe que você está ouvindo e que você está participando. Sempre a gente te agradece todo o carinho. E o Thiago já foi intimado a participar, espero aí, colaborar nas capas dos podcasts, dos episódios, vai nos ajudar com a parte de design do portal, que a gente quer fazer um novo design, aí quem sabe pro ano de 2013. Então é isso, o Thiago Panegassi, ele tem um site que nós vamos colocar aí, até legal divulgar o trabalho dele, que é bem interessante, e vai estar aí junto no post também deste episódio. Lembrando aqui que a gente agora que tem a parte de design, seria muito bacana se a gente encontrasse agora quem pudesse nos ajudar também na área de trilha sonora e efeitos aí pro podcast, porque a gente anda apanhando bastante nesse sentido, né, Marcos? Exatamente. Bom, agora um pouco sobre os e-mails. Nós recebemos diversos e-mails, vou citar alguns aqui. Um e-mail muito importante que nós recebemos é do Ademir Xavier, eu não sei, né, a gente não sabe de onde que ele é, mas ele deixou aqui uma colaboração sobre o tema que a gente colocou de observação a observação cria realidade. Ele é do blog eradoespírito.blogspot.com. Nós vamos deixar os links aí também para vocês conhecerem o trabalho de pesquisa dele. E ele deixou um e-mail bem bacana que o Dauro está preparando uma resposta. O Dauro está até aqui hoje conosco nessa leitura de e-mails, hein, Dauro? E essa resposta vai ficar bem bacana e bem completa, né? Essa é uma resposta não só para ele, mas para todos que o portal Saber vai disponibilizar na página e que atende bem a compreensão dessa necessária e justa relação da ciência com o espiritismo. Bacana, excelente. Essa resposta vai estar em breve. E o Aníbal Show também, de Belém do Pará, entrou em contato conosco, perguntando se a gente conhecia o Pietro Baldi. E a notícia que a gente tem para dar aí, alguns de nós conhecemos sim, não estudamos, não conhecemos profundamente, mas aqui em Belo Horizonte, onde nós residimos, tem algumas pessoas que pesquisam bastante a obra do Pietro Baldi, e a gente espera em breve poder gravar um conjunto de episódios, uma série especial sobre a obra do Baldi, tentando entender melhor e pesquisar melhor esse autor que certamente merece a nossa atenção. O Fred Cornélio, aqui de Belo Horizonte, também mandou um e-mail importante sobre ateísmo. Nós fizemos um comentário no episódio anterior de que o ateísmo era um mal necessário ainda no nosso planeta, e eu devo acrescentar que esse comentário que eu mesmo fiz foi baseado em alguns episódios que eu ouvi de cientistas colocando informações que eu não conhecia sobre ateísmo, e eu vi na mensagem deles um senso moral muito apurado que eu também não conhecia. E eu vi que tinha muitos preconceitos em relação a isso. E eu descobri que do ateísmo ao fanatismo são duas pontas que ligam a mesma coisa. Então é difícil para o ser humano, mesmo o ateu, não ser espiritual, porque a natureza de todos é espiritual. Então absolutamente não era fazer nenhuma apologia ao ateísmo, que é certamente uma chaga, mas acredito que a gente colocou uma resposta bem completa no site e que mostra bem a nossa posição em relação ao ateísmo. E um detalhe também que nós vamos complementar a essa resposta, um texto colocando a posição do portal em relação ao ateísmo, né? Colocando uma reflexão do Emmanuel, e vamos colocar também o Kardec, e a gente fecha com eles, né, nessa visão, apesar de respeitarmos a crença dos outros. Exatamente. Mas e é importante esse momento também, Dauro, a gente colocar assim, como nós estamos aqui falando mais livremente, um bate-papo descontraído, se a gente vai fazer uma censura sobre as nossas próprias palavras, uma censura muito rígida, o trabalho ele não flui. Então é importante, e a gente gostaria de convidar vocês a despertarem o senso crítico, como o Fred mesmo colocou, ele me ligou, ele me mandou um e-mail, nós conversamos longamente, foi muito interessante, foi muito produtivo. A gente convida vocês a realmente saberem aí que em vários momentos são opiniões pessoais baseadas em vivências individuais, em textos que nós lemos e nem sempre comentamos uns com os outros. O sentido das palavras, se for interpretado literalmente, ele pode nos levar a imaginar que nós estamos dizendo coisas que nós não estamos querendo dizer. Pode bater, né? Pode bater. Mas pode bater mesmo. É isso mesmo. Algo errado, pode bater. Mas e interessante também é porque nós estamos trabalhando com coisas complexas e pesadas. E às vezes na elaboração aqui, trabalho, e a gente está conversando e ao mesmo tempo já está pensando no que vai falar e tudo mais, às vezes a gente coloca determinada coisa e passa a ser uma maior reflexão. Exatamente. Bom, a Rita Andrade, que é do Grupo Espírita Meimei, lá em Alcântara, do Rio de Janeiro, diz aqui, né, estamos lendo Evolução em Dois Mundos e Perispírito, Evolução em Dois Mundos de André Luiz e Perispírito de Luiz Gonzaga Pinheiro. Parabéns pelo portal, muito boa iniciativa. Acabei de escutar no portal que é bom
bom termos pensamento científico sem sermos cientistas. Acho que é isso que estamos tentando fazer, diz ela nesse e-mail. O e-mail dela é mais longo, ela entrou em contato conosco, muito feliz com essa oportunidade de estar ouvindo o Pode Saber, e nós devolvemos porque estamos muito felizes, viu, Rita, com a audiência aí do pessoal de Alcântara. Muito obrigado. O Tiago Melkaren, de Belo Horizonte, e o Maurício Castelli, que a gente imagina que é de Foz do Iguaçu, eles sugeriram que nós fizéssemos episódios sobre os livros mais científicos do Chico. E nesse sentido a gente também tem uma boa notícia, que em breve nós vamos ter cada vez mais citações dos livros e vamos certamente fazer episódios especiais sobre alguns dos livros que têm mais conteúdo científico. E vamos relacionar a ciência com essas obras do Emmanuel, do Chico, a parte mais científica e também a parte filosófica, sempre dentro da possibilidade do razoável. Bom, mandar um abraço também aqui para o Sérgio Lavarini, que manda e-mails para a gente, comenta as postagens, e para ele um grande abraço aqui da turma do Pode Saber. Um e-mail muito bacana também que nós recebemos, na verdade foi uma sugestão de link, foi do nosso ouvinte, grande amigo, Geraldo Lemos, e ele mandou pra gente um link relacionado com a escala do universo. Nós postamos isso no episódio 1, e foi editado um novo Escala do Universo, já em português, com uma série de melhorias, mais animado, e tá bem interessante esse portal, e nós vamos colocar o link aí também no post para vocês. E hoje, para nossa alegria, o Geraldo está aqui conosco. Nós gostaríamos de convidá-lo a falar de um projeto especial que vai ser talvez uma primeira série especial que o Pode Saber vai fazer, com o nome Recordando Chico Xavier. Geraldo, seja bem-vindo aqui hoje. Você está aqui para essa leitura de e-mails e para convidar as pessoas para ouvirem esse projeto especial que nós vamos lançar em breve. É isso mesmo, Guilherme. Todos os amigos aqui do Pode Saber, é uma alegria estar com vocês, acompanhar o trabalho de vocês, que é uma beleza, trazendo aí ciência e espiritualidade dentro da ótica espírita. E isso nos traz muita esperança quanto ao futuro, não é? Porque nós precisamos caminhar juntos, tanto no conhecimento religioso quanto no conhecimento científico. E a gente está aqui para convidar os amigos a participar de um outro projeto, que é o Recordando Chico Xavier. Todos me conhecem como Geraldinho, meu nome é Geraldo Lemos Neto. Tive a alegria de conhecer o Chico há 31 anos atrás, em 1981, e vou trazer algumas experiências que vivi ao lado dele, mais de 20 anos de amizade, e também notícias sobre a mediunidade dele, sobre a maneira dele ser, dele conviver com as pessoas, que minha família de Pedro Leopoldo, a família Machado, e conviveu com ele desde quando ele era criança. Então temos aí algumas novidades para distribuindo aí, contando aos amigos. Excelente, muito bom, viu, Geraldo? Vai ser uma alegria, a gente está realmente numa expectativa enorme com esse trabalho, e vai ser muito importante a gente documentar um pouco mais a convivência sua com o Chico, algumas histórias que tem, e o acervo grande que vocês já têm disponível para as pessoas conhecerem, um nível de organização muito bacana. E nesse post aí também, de uma maneira especial, nós vamos colocar um vídeo, porque uma turma do Pode Saber já foi a Pedro Leopoldo e já esteve lá com o Geraldo e já visitou Casa de Chico. Nós vamos gravar outros vídeos e vamos postando isso aí na medida que for possível. Excelente. Haroldo, conta pra gente, a gente não vai perder nenhum minuto agora, porque nós temos muito o que conversar. Pois é. Você lembra do nosso encontro lá na casa do Dauro? O que você lembra daquele encontro? Como é que ele aconteceu? Conta um pouquinho, porque nós já falamos um pouco, nós citamos o seu nome, falamos um pouco desse encontro no primeiro episódio, mas foi muito rapidinho. Hoje nós vamos conversar um pouco mais detalhadamente, e a primeira coisa que a gente quer saber, o que você lembra desse encontro e o que ciência tem a ver com você, por que você se interessa por ciência, o que a ciência significa para você no contexto espírita. Fala um pouquinho pra gente. Bom, Guilherme, foi um encontro maravilhoso, porque a gente tinha ouvido falar do Dauro, da turma do Marconi, da turma toda que se reunia com o intuito de discutir, de aprender
sobre ciência. E eu tenho uma paixão muito grande por esses temas de filosofia e de ciência, porque antes de fazer direito, a minha formação, eu sou técnico em eletrônica pelo Cefet. E sempre fui um apaixonado, um consumidor, acompanhei a evolução toda, é um prazer mesmo, né? Eu digo que se não fosse bacharel em Direito, se não fosse um magistrado, eu tinha muita vontade de ser um pesquisador na área de física de partículas, né? Eu sou apaixonado com física. Sobrevivi durante muito tempo, enquanto fazia o curso técnico, dando aula particular de física. Foi minha subsistência, foi assim que eu consegui pagar meus estudos, né, durante muito tempo. Então eu tenho uma verdadeira paixão. E quando eu cheguei na casa do Dauro, a gente que é apaixonado por biblioteca, né, a gente sabe o que é o esforço de você ir comprando um por um de um volume e que acaba sendo um vício, o trabalho que dá para você esconder da esposa que está comprando livro. E como é que você administra o orçamento para não descobrir que o dinheiro está indo para o livro? E entrar com o livro em casa sem que ninguém perceba, né? Depois que você coloca na pilha, e o acervo aumentar e você falar que não está comprando o livro e aquele acervo está aumentando, né? A umidade está enchendo. Papel, volume. Quando eu vi aquela biblioteca só de ciência e os DVDs, aquela coisa, eu fiquei muito emocionado de ver esse esforço, né, do Dauro e dos outros companheiros, como é que se monta um acervo desse. A gente sabe que não é fácil, mas sobretudo pela qualidade dos títulos, porque a gente que lê um pouquinho, que aprende, né? Não tem nenhum professor aqui, né? Não estou querendo dar aula para ninguém, mas a gente também não é bobo, né? Então a gente que estuda, que está aprendendo, sabe que nenhum cientista em particular tem autoridade e legitimidade para falar em nome da ciência. A ciência é um processo coletivo, ela é uma construção coletiva de muitas mentes, de muitos pesquisadores, né? Não raro você tem equipes de pesquisadores chegando a resultados similares sem que as equipes tenham se comunicado. Muitas descobertas científicas se deram dessa maneira, né? E a gente vê a universalidade do processo da pesquisa e da produção científica. Então eu gosto muito de, pensando aí no Thomas Kuhn, né? Comunidade científica, uma comunidade de pessoas que pesquisam, de pessoas que elaboram conceitos, de pessoas que conduzem projetos. E quando eu olhei para aquela biblioteca, eu vi que ela continha um número muito expressivo de grandes cientistas. Ou seja, ela era uma biblioteca plural, uma biblioteca que expressava o estado da arte. Tudo que já se falou, de várias mentes, várias perspectivas, vários pontos de vista, mas todos vindos de grandes pesquisadores, de grandes cientistas, pessoas que lidam com isso. Então eu percebi que não era uma biblioteca puramente quantitativa, ela era também uma biblioteca qualitativa, tinha uma qualidade muito grande. E aí a gente realmente se emociona, porque é uma Disneyland. Para quem gosta de ler, você fica perdido. Eu já imagino como é que o Haroldo foi. Eu não estive nesse encontro, mas se foi igual lá com a irmã Aila, ele se divertiu muito, né? Agora nós temos um problema que é o seguinte, Haroldo, se a gente continuar a ser apresentado a bibliotecas nesse ritmo, nós vamos ter que reabrir a biblioteca de Alexandria, porque o ritmo está intenso. Ó, a sua biblioteca, o primeiro pode ser... Eu até ouvi novamente por indicação do Thiago, que postou nas comunidades aí que a gente participa o primeiro episódio, ouvi, foi muito legal relembrar. Então começou com a história da sua biblioteca, aí agora já tem a biblioteca da irmã Aila, a biblioteca do Dauro. O Dauro lembrou bem, a biblioteca que está na casa de todas as pessoas que estão ouvindo, os participantes, claro. Né, os ouvintes do Pode Ser, e agora os ouvintes, essa comunidade que está se formando. Nós já recebemos alguns e-mails da comunidade que está começando a ouvir agora o Pode Saber. E eu lembro quando a gente comentou, falar, puxa, se a gente fosse colocar um arquivo de áudio, essa experiência, esse bate-papo sobre ciência, como é que ia chamar? E aí surgiu a ideia de fazer esse podcast com Pode Saber. O Pode Saber. Na verdade, né, Guilherme, assim, a gente... Quando, da fundação do Ser, a gente já imaginava que o foco do Ser era trabalhar a religiosidade. Mas nós sabíamos da importância do tríplice aspecto. Então que precisaria haver iniciativas na área da ciência e na área da filosofia. Até porque o movimento espírita é muito carente de iniciativas na área da filosofia, da reflexão filosófica
com o instrumental da doutrina espírita. Então a gente já previa que isso ia acontecer, que chegariam outras pessoas ou que outras iniciativas se irmanariam, que foi o que aconteceu, né? É escrito lá, Chegou nós vamos Macron, colocar um pote de mel e as abelhas vão virão. chegar, né? E eu acho maravilhoso, porque hoje eu estou absolutamente convencido de que a libertação humana passa por um processo de compartilhamento do saber, naquilo que há de mais amplo possível. Porque nós vamos imaginar, né, Guilherme? Você pega início do século XX. Para você ter o acesso a um livro, primeiro era comprar aquilo, que era difícil. Aquele livro, no Brasil, por exemplo, teria que ser importado por alguém. em outro idioma. Então nós já temos um limite aí comercial, a importação. Ninguém ia importar algo que não sai comercialmente. Então se não fosse um livro comercial, o livreiro não importaria. Temos um outro limite linguístico. Se você fala português e tem uma grande publicação em alemão, você está vedado, você não tem acesso àquela descoberta. E hoje, com o processo do livro digital, do compartilhamento, e das traduções e até vídeos e o acesso das pessoas à língua, nós estamos tendo informação mundial, online, em tempo real. O negócio é ao vivo. Ao vivo, em tempo real. Vocês viram a descoberta do bóson de Higgs. Você sabia que horas que ele ia acontecer, que horas que ia ser disparado o botão lá, você sabia. E entrou, você vê, um fantástico noticiando sobre o bóson, um assunto que antes ficaria circunscrito a um círculo pequeno de pessoas que demoraria aí 10 anos para descobrir. Ainda acontece hoje. A gente ter acesso a livro, você fala, meu Deus, estou lendo esse livro agora, o livro foi escrito há 20 anos atrás. Mas num outro idioma, numa comunidade, demorou a chegar. Então eu acho que o processo de libertação das consciências passa por esse compartilhamento. E é o que a gente está vivendo na prática, né? A biblioteca que eu tinha feito de religiosidade, também com essas características, aí vem a biblioteca que o Dauro tinha, aí conhecemos a biblioteca da irmã Aila, aí os ouvintes também têm bibliotecas, são pessoas. Quantas pessoas estão nos ouvindo? São físicos, são médicos, são químicos, têm suas bibliotecas pessoais, já fizeram suas reflexões. Eu acho que nós vamos viver um novo momento aí de troca de conhecimento. Haroldo, e só colocar aqui pra nós, a irmã Aila é uma das nossas ouvintes. Pois é, ó, irmã, já beijão, recebemos e-mail dela. Maninho, um beijão. Não sabia que você gostava de ciência. É isso mesmo, Dauro. Você que é o outro ponta de lança importantíssimo nesse processo, sem dúvida é um processo coletivo, como você mesmo fala, muitas pessoas participando, mas a gente queria agora compartilhar as histórias que você conta, como que você chegou a organizar essa biblioteca, um pouco talvez com um pouco mais de detalhes, e dar algumas informações sobre o grupo de estudos que a gente sempre comenta, e acredito que as pessoas já estão assim, ficando curiosas de saber qual frequência que esse grupo se encontra, qual que é o conteúdo que é estudado nesse grupo, quais as propostas futuras, né, de organização desse grupo, se elas podem ou não fazer parte, enfim. Né, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Conta um pouquinho da sua história relacionada à ciência. Como é que você chegou nessa... Eu só queria fazer mais uma complementação que o Haroldo e vocês falaram anteriormente, lembrando que também da contribuição do acervo, todos os integrantes, não só do grupo da reunião, como também do grupo do Pode Saber e do Pode Ser, né? Todos os elementos e cada um tem seu acervo pessoal também, que faz parte desse acervo coletivo. Então, que vem contribuir e enriquecer esse processo. Outro detalhe, quando o Haroldo falou do conhecimento, o Sócrates falava a origem do mal é a ignorância. Então, se a gente quer combater o mal, a gente tem que combater a ignorância, né? Lutar contra a ignorância. Como é que a gente luta contra a ignorância? Com conhecimento, com o autoconhecimento. E aí nós lembramos do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, a verdade, o conhecimento. O conhecimento te liberta. Te liberta da ignorância, te liberta do mal, né? Então, é o propósito nosso, tanto do Pode Saber, como do Pode Ser, como da reunião de estudos, construir esse processo. Outro detalhe também que o Haroldo falou do tríplice aspecto, eu estou aqui aberto com o Consolador, biografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né, no prefácio, primeira página do prefácio, no 5º parágrafo, último parágrafo da primeira página do prefácio. Aliás, um pouquinho antes vou colocar. Emmanuel fala, apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico, religioso. Qual desses aspectos o maior? Uma pergunta feita ao Emmanuel. Responde Emmanuel, podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico,
a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Incrível, foi muito bem Ô, selecionado. Dauri, é bom você ter lembrado isso do Sócrates, é importante fazer uma pontuação aqui. Para Sócrates, conhecer não se limita a estar informado. Por isso que ele diz que a raiz do mal é a ignorância. Para ele, a pessoa que tem a informação, mas não a coloca em prática, é tão ignorante quanto o que não tem a informação. É importante a gente saber disso, que ele pontua isso bem, né, lá na obra. Porque às vezes a pessoa fala, a raiz do mal é a ignorância. Então eu vou me informar, vou ler uma enciclopédia que eu estou livre do mal. Para Sócrates, não. Quem tem a informação, mas não a concretiza, não a dinamiza na vida prática, não age daquela forma, ignora também. Também ignora. Por isso, para ele, a sabedoria ela é uma somatória de informar-se com uma experiência do colocar em prática. Aí sim vem a sabedoria que liberta do mal e que gera a areté, que é a virtude. Haroldo, você pode até então me esclarecer, né? Um pouco. Mas aí já entra no pode pensar, né? É isso que eu ia falar. Mas isso aí não pode saber, não é ciência. pode pensar, né, Marconi? Mas nós não somos separados, nós estamos interconectados, né? Interessante isso que você falou, porque realmente o conhecimento ele existe para organizar e orientar a ação. Isso. Né? E a transformação moral também. Então, né, vamos lembrar do Cristo aqui, primeira colocação que eu fiz de frase, fora da caridade, nossa salvação. Também aquele outro. A fé sem obra é morta. O outro, a cada um segundo suas obras. A passada do bom samaritano, que mostrava a ação, não interessa a sua crença, aquele negócio. Então nós vemos o Cristo trazer assim pra gente a importância da materialidade, de materializar o conhecimento em ação. No melhor exemplo que é a caridade, que é o amor em movimento. Exatamente. Eu tô aqui até taquicárdico para falar uma coisa que eu agora... Tem que ser cardiologista, ainda bem que ser cardiologista. Porque agora eu entendi por que na minha apresentação eu não falei a frase, não preparei a frase. Enquanto eu ouvi todos falando, eu vi que a frase que eu lembrei agora e escrevi nesse momento é a frase muito importante dessa hora de reflexão que nós estamos fazendo no episódio do Pode Saber sobre ciência, que é voltado para a ciência, mas é voltado também para a nossa evolução espiritual. Então, o conhecimento, como Sócrates, como o Haroldo falou, como o Dauri falou, obviamente extremamente importante. Agora nós vamos no ponto que eu acredito que é o mais primordial do conhecimento, que o Haroldo já começou a falar, e o Dauro também, que o conhecimento, ele pode pouco sem amor, que pode tudo sempre. Então, essa frase que não é minha, é uma frase que eu, no dia que eu faltei na reunião de segunda-feira, que a gente ia preparar essa reunião, eu estava no Manuel Felipe Santiago e ouvi isso do Mateus, que foi o palestrante do dia, e disse: Mateus, isso vai pro Pode Saber. E ele provavelmente está nos ouvindo agora, e eu não fiz minha apresentação para falar essa frase dele. Agora eu entendi que a espiritualidade esteve presente na minha apresentação incompleta, porque essa frase tinha que ser dita agora. Foi bem lembrado. Mas isso é interessante, pessoal, porque por isso que a doutrina é tríplice. E se ela se fragmenta em apenas religião, em apenas filosofia, em apenas ciência, falta uma perna, parece que... Não, vou estudar só ciência, aqui não entra filosofia, não entra religião. Mas onde é que faz a conexão do pensamento, né? Exatamente. A ciência explica, a religião dá o significado. Ô Dauro, antes de você terminar aí a sua apresentação, né, que ainda falta uma boa parte, eu só queria perguntar para o Haroldo, que talvez ele conheça isso. Você já ouviu algo relacionado às origens da palavra saber e sabor? Elas têm uma origem semelhante, que a ideia de sábio é aquele que experimenta. Ah, sim. Então, a origem da palavra sabor e saber é a mesma, porque o saber está ligado à raiz da palavra, à experimentação. Então não é só realmente a questão de estar informado, né? Exatamente. Porque a gente às vezes confunde assim. Eu acho que isso é uma realidade talvez do século XIX, do século XX, em que a gente costuma julgar a inteligência das pessoas pela quantidade de informação que tem. Então a gente chama que é o saber enciclopédico, né? A pessoa é tão sábia quanto um catálogo telefônico. É porque não é isso, né? A sabedoria não é isso. A sabedoria é a capacidade de conectar esses conhecimentos, essas práticas, essas experiências e reordená-las para um passo adiante. Você vai estar conosco, né, Haroldo, no próximo Pode Saber, e nós vamos fazer um bate-papo
tendo em vista também um vídeo que você mesmo compartilhou conosco do Boaventura, que é um economista português, sociólogo da Universidade de Coimbra, né, epistemólogo. E ele leva a gente a essas reflexões também, né? É a pensar. Agora, o Dauro, e como é que foi isso? Como é que você driblou a esposa para chegar a esse volume enorme de volumes? O meu processo ele começa realmente com 3 anos, mas eu não vou descer tão longe, né? Com 3 anos eu sempre estive atento e focado com a questão da morte. Eu sempre achei a morte uma coisa muito bruta, coisa que de repente uma pessoa que você ama está aqui do seu lado, já não está mais, se as pessoas que você gosta, então isso sempre me impressionou muito. Ao mesmo tempo a natureza, a ciência sempre me puxou também, internamente eu sempre já via a coisa do espírito que já vinha preparado, ou se preparando, né, para despertar, né, com esse potencial já querendo aflorar, né? Então a ciência sempre me despertou porque a ciência traz alguma das respostas. E eu sempre tive interesse pelas grandes questões da humanidade. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos depois da morte, por que e para que estamos aqui e o que é a realidade, dentro do possível, até onde a gente pode buscar essa resposta e até o nível que a gente pode buscá-las e até onde a gente se aproxima, sabendo que nós nunca vamos chegar ao absoluto, que o absoluto pertence a Deus. Nós somos relativos e o relativo tende infinitamente ao absoluto, sem nunca chegar, mas sempre se aproximando cada vez mais, né? Então, estou plenamente consciente disso, que a gente tem respostas relativas totalmente satisfatórias no nível que nós estamos hoje, totalmente satisfatórias. E aí eu fui buscando isso. E para buscar isso, para você se debruçar sobre as grandes questões, você só pode ir com muita ambição, de trabalhar com as melhores ferramentas que existem, que são ciência, filosofia e religião, em alto nível. Que são as maiores questões, para as maiores questões, as maiores mentes. E as maiores ferramentas, né? As maiores mentes, as maiores teorias, né? Os conceitos e tudo mais. Então eu tive que começar. Quem são os maiores cientistas? Aí comecei. Você pega um livro, um Einstein, um Paul Dirac, um Heisenberg, um Niels Bohr, e aí o mais recente, um Anton Zeilinger, um Michio Kaku, você pega um Paul Davies. E aí você faz o seguinte, para você andar em terreno seguro, quais são as referências dessas grandes mentes? Quem eles leem? Quem eles citam na sua obra? E ali você já começa a conhecer qual que é a base interessante para você buscar. Ao mesmo tempo, nós temos a felicidade de estar vivendo uma época de informação. A Fundação Getúlio Vargas fala que nós estamos saindo da era da informação e entrando na era da consciência. Nós já estamos até saindo da era da informação. E como vocês citaram antes, a informação está aí facilmente disponível para quem se interessar, e de qualidade, tem muita de péssima qualidade, mas tem muito de boa qualidade. E aí você tem também os documentários. Documentário excelente, feito pelas maiores produtoras de documentários, como a BBC de Londres, outras tantos e tal, que traz para você que, as maiores expressões da ciência, e aí você vai também conhecendo quem são eles, quem que aparece. Nisso você vai fazendo sua rede. Quais são os nomes interessantes para você buscar. Ô Dauro, então você já citou aí alguns dos autores que estão compondo a sua biblioteca lá, né? Eu acho que o ouvinte que está aí atento, se não anotou, volta um pouquinho, anota os nomes, porque são esses mesmos, alguns dos principais autores que você tem lá na sua biblioteca. Muitos, né? São muitos, e nós até um compromisso nosso do Pode Saber, que aos poucos nós vamos disponibilizando livros importantes, nós vamos dar autores importantes, que vale a pena ser estudados, ser conhecidos, os livros que são de interesse e também documentários, né, que pode estar disponível no YouTube, em outras mídias, né. Nós começamos a conversar até com o Oceano para ver se ele adquire alguns documentários interessantes e importantes para disponibilizar aqui no Brasil, para o público. Documentários que não chegou aqui no Brasil, que a gente consegue nas nossas pesquisas na internet, a gente consegue achar e tudo mais, mas nem todo mundo vai ter essa facilidade. Então, nós estamos querendo criar mecanismo para que outras pessoas tenham acesso fácil e nós vamos indicar isso, onde achar. Nós vamos facilitar esse caminho. Legendar também, né? Para ter essas figuras, o Oceano ele foi citado no primeiro, pode ser, ele está sempre, não é, Thiago? Oceano, Luiz Sérgio, Irmã Ila, é uma rede. Sua turminha está sempre... Sem nenhum trocadilho com o Oceano, mas é uma rede. Dauro, você comentou que essas informações vão estar todas disponíveis. Só que o nosso ouvinte agora ganhou um pendrive com esse áudio. Puxa vida, onde eu vou conseguir ter mais informações? Nós temos 2 sites, www.portalser.org e www.portalsaber.org. E lá vai estar toda essa informação.
mesmo. É uma comunidade, não somos uma comunidade organizada do ponto de vista institucional, tudo é do mesmo grupo, não. Nós somos amigos aqui, a gente assume mesmo esse projeto do Portal Saber e do Pode Saber, sem dúvida nenhuma, são filhotes aí da experiência que a gente tem tido ouvindo e fazendo também um pouco o Portal Ser e o Pode Ser. E a gente está tentando fazer uma coisa com a mesma qualidade, com um enfoque científico agora dessa vez, né? Vamos ouvir agora o Marconi. Fala um pouquinho pra gente. Conta, você tem uma história interessante aí relacionada às suas descobertas na área da ciência, da espiritualidade. A minha história com a ciência e com a espiritualidade, elas andaram um pouco juntas, porque o meu caminho até o meu condicionamento espiritual, que é o que eu costumo dizer, né, que nós somos descondicionados espiritualmente, então nós temos que exercitar como é a parte física. Eu que sou uma pessoa da área médica e da área do esporte, eu fico imaginando que levar para as pessoas a capacidade, os documentos necessários para que elas possam se condicionar espiritualmente é muito importante. E comigo, contando um pouquinho da minha história, partiu de um momento onde eu estava com essas mesmas perguntas do Dauro, só que em uma fase diferente, e onde duas palavras como que eram ouvidas dentro da minha cabeça, nesse meu processo de evolução, que era ética e moral. E um belo dia, eu sempre passava pelo centro do Manuel Felipe Santiago, eu não tinha nenhuma relação com nenhum movimento espiritualista, nem nada, resolvi parar lá. Parei, entrei e perguntei, aqui está tendo alguma palestra, eu posso ouvir alguma coisa e tudo? E alguns dias atrás, aquela voz, né, me falando, ética e moral. E eu estacionei o carro, quando eu entrei eu perguntei, qual que é a palestra que está tendo aqui? É sobre ética e moral. Aí eu percebi que era realmente um momento de parar, pensar e me alinhar com essas forças que eu ainda não tinha e ainda não tenho ainda nenhuma envergadura para falar em nome delas, obviamente, mas eu vi que existia algo que eu precisava me dedicar, me exercitar. E isso trouxe junto, por ser da área de ciência, da área médica e da área da ciência, objetivamente, meu interesse por esse movimento sutil, por essas questões que passam desapercebidas. E aí foi um encontro também quase sensacional, encontrar o Dauro, que veio me ajudar nesse condicionamento espiritual através da ciência, que é a ferramenta que eu encontrei para justamente embasar esse meu interesse e essa minha questão pelo movimento de desenvolvimento espiritual. Até porque nós somos os primeiros a aprender, temos que estudar para poder fazer o Pode Saber. Só de levantar a pauta para os próximos episódios, a gente já teve que começar a pesquisar, então tem sido um caminho realmente de descoberta. Sim, e as descobertas não param. É impressionante que a partir do momento que isso foi se tornando mais forte, mais presente, é aquela história que a gente costuma dizer e que eu não acredito, né? Que o homem é produto do meio. Para mim, o meio é produto do homem. Então, quando eu comecei a mudar, me alinhar objetivamente, tentar, obviamente a gente tem altos e baixos, a gente tem dificuldades nesse momento, tudo mudou objetivamente. Então, mudou o meu consultório, mudou a minha parte social, mudou o meu contato com a família. Então, vendo que isso pode estar acessível a todos. E é uma questão de exercício, é uma questão de contato, de atenção, de você observar e ver que existe toda uma realidade. A gente falou de um pouco de realidade, várias coisas acontecendo que nós somos cegos. Essas coisas são maravilhosas e precisam servir. Legal, antes dos demais falarem um pouquinho a respeito de si mesmos, vamos falar um pouco mais agora da biblioteca. Ô Dauro, quais os títulos mais significativos assim que você lembra que podem ser citados assim, os livros mais interessantes, aqueles que são de repente raridades ou que têm um valor ou um significado, né, para você maior quando entraram na biblioteca? Você tem algum comentário aí para? Tem. E lá são várias áreas, né? São quantos volumes hoje? Várias áreas. Então mais passa de 2.000 alguma coisa. De ciência tem em torno de uns 700, 800, como diz o Haroldo, selecionado a dedo. Não é qualquer livro de ciência. E tem muitos DVDs também, né? DVD hoje são mais de 1.000. E VHS são uns 500 e tanto, quase 600 VHS, cada um com 6 horas de gravação, como os DVDs também, cada um com 6 horas de gravação, só de documentário. É mais o que tem em arquivo em laptop, em PC, né? Então... Você está no esforço de fazer também a passagem do VHS para DVD, né? Vamos passar tudo.
Só de curiosidade, nós tivemos no primeiro episódio, trecho da série Cosmos, você tem ela Toda. É verdade? Tem toda. Excelente. Então conta um pouquinho pra gente, quais os títulos aí que você lembra que... Eu quero só fazer um complemento também, que outra coisa que me despertava muito para esse lado do conhecimento e de espiritualidade é a questão do sofrimento humano. Sempre me incomodou muito, principalmente nós que nascemos, às vezes não tendo que passar por determinadas situações mais difíceis que boa parte da humanidade passa, isso sempre me incomodou muito também, entendeu? E eu sempre quis também buscar um pouco das respostas, assim, por quê? Por quê? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que tem problema? E você tinha me feito uma pergunta também, que eu não respondi ela integralmente, que era também quando eu comecei. Eu comecei efetivamente a partir dos 13 anos. Com 3 anos, já despertava para a questão da morte e tudo mais, já me interessava, mas com 13 anos já iniciei o processo. E uma coisa que me norteou aos 16 anos foi uma frase que o Marconi me falou, que o homem é produto do meio. Eu ouvi isso aos 16 anos de idade. E aí eu me preocupei que eu falei assim, eu não vou ser mais um boi na manada, mais uma vaca na manada. Com espírito de manada. Eu acredito nisso porque a maioria acredita. Eu acredito nisso porque a maioria não sei o quê. Então eu falei, eu vou buscar o meu convencimento, a construção do meu conhecimento. E para isso eu vou ler as melhores mentes, os melhores pensadores, os melhores cientistas, os melhores filósofos, os melhores teólogos, para mim ler o máximo possível deles, porque aí eu tiro uma resultante, uma média. E aí eu chego num consenso que me dá um rumo mais coerente, mais confiante, mais certo, de estar mais próximo do que é real, o verdadeiro, mais próximo, né? Então eu tive essa preocupação de realmente não repetir esse espírito de manada, que a maioria das pessoas ainda infelizmente segue, seguindo a multidão, para não ser produto do meio. Um título, que até recentemente nós falamos dele, que eu vou o primeiro a colocar, que eu acho que é fundamental qualquer pessoa que quer buscar esse tipo de conhecimento e se instrumentalizar com ele. A natureza ama se esconder, do Shimon Meili. É um físico, um grande físico e um grande filósofo. Esse livro é um tesouro. Outro, A Face Oculta da Natureza, do Anton Zeilinger, que hoje é considerado, se não é o maior físico quântico experimental do mundo, certamente é um dos maiores físicos quânticos experimentais do mundo. Ele é uma autoridade que deve ser lida, conhecida, e o que ele fala tem que ser ouvido com muita atenção, porque ele está nos ajudando a fundamentar todas as grandes conquistas da mecânica quântica, consolidando, que já vem desde há mais de 80, 90 anos, tanto teoricamente como experimentalmente, tem sido cada vez mais confirmado, e o Anton Zeilinger, ele está dando a contribuição notável, que ele está descendo a um nível de precisão e de sofisticação de experimentação, que é uma coisa assim assombrosa, e ele está confirmando os principais conceitos da mecânica quântica, que para nós, que queremos fazer a ponte com o espiritualismo, com o espiritismo, é fundamental a mecânica quântica, porque vem reforçar e nos ajudar a compreender André Luiz, o que André Luiz fala. E o Anton Zeilinger, ao fazer isso com a mecânica quântica, fortalece a mecânica quântica, confirma ela, aprofunda ela, reforça ela através da experimentação, porque a ciência, né, ela precisa da experimentação para se consolidar, a observação, a dedução e a experimentação, que é o processo do método científico. Então a experimentação está descendo em níveis de sofisticação, principalmente a partir da década de 70 e principalmente a partir da década de 80, que tem sido assim, está assombrando os físicos e está assombrando a nós, que estamos apaixonados pela ciência. E o Anton Zeilinger, vale lembrar que ele é um daqueles que tem uma certa profundidade filosófica, que não é compartilhado, infelizmente, por todos os cientistas de ponta. Muitos são, hoje são. Os grandes cientistas, se você pegar todos, não são todos, né? Não pode dizer, mas uma expressiva parte dos grandes cientistas entra no campo filosófico, porque principalmente que a física começou... é desses, não é desse time. É desse. A física começou como filosofia da ciência, depois que ela passou a chamar física, né? Ela começa na Grécia Antiga, com Tales de Mileto, a ciência, né? Estudando a natureza, né? Essa introdução à ciência através da filosofia começa na Grécia Antiga, essa chamada filosofia da natureza passa a chamar física. Então o grande físico, que é aquele que está descobrindo a natureza, mas não é só descobrir a natureza. Eu falei, e aí, qual a mensagem que como Galileu falava, né, que Deus escreve no livro da natureza, né? A natureza é o livro escrito por Deus. Então, quer dizer, ao você descobrir a natureza, entender como é que funciona a natureza, está estruturada, aquilo ali está te dando uma informação, está te passando um entendimento. E aí entra a filosofia. Então conta um pouco mais aí, mais alguns livros. Deus é a Nova Física, do Paul Davies, que é outro gigante da física. A Mente Nova do Rei, do Roger Penrose. Dance of the Photons, também do Anton Zeilinger. Science and the Ultimate Reality, do Paul Davies e John Barrow. Universo Inteligente, do James Garner. Caos, James Blake. Objetos Fractais, do Benoit Mandelbrot, que é o pai da ciência fractal, da geometria fractal. A Ciência do Campo Acástico, Erwin Laszlo. Cosmos, Erwin Laszlo. Hiperespaço, Michio Kaku.
Mundos Paralelos, do Michio Kaku também, A República de Platão, vamos ver um pouquinho de filosofia, tudo do André Luiz, tudo do Emmanuel, tudo do Kardec, Quanto o Enigma, do Bruce Rosenbaum, A Parte e o Todo, do Werner Heisenberg, e aí vai, né? É uma lista muito extensa que nós vamos... a gente aos poucos vai... vamos e nós queremos ampliar, não é, Odauro? Claro. Nós temos a nossa seção Buraco na Estante, sempre que nós lembrarmos a gente vai trazer alguns títulos para poder pedir as sugestões de onde comprar ou termos a alegria de receber o exemplar. Muitos dos buracos já estão começando a ficar tampados. Eu já achei muitos que você tinha colocado no outro encontro nosso. Sim, tá no aqueles títulos, já achei alguns lá. Vamos trazer pra gente aí. E eu queria colocar que essa questão de pontuar os nomes dos autores, dos livros, funciona. Eu lembro no episódio anterior de um Pode Saber que o Haroldo citou a música do Milton Nascimento, que eu não conhecia, e eu digitei lá e apareceu a música belíssima. Todo mundo me agradeceu por ter relembrado uma música super antiga. Então essa questão funciona. É importantíssimo. Nós já fizemos uma lista do Até porque aqui na verdade o nosso propósito é compartilhar. Poupar. Temos tantas pessoas jovens que estão ouvindo aí, e como diz o Boaventura de Souza Santos, ao escrever o livro Crítica à Razão Indolente, contra o desperdício do conhecimento. Nós não podemos fazer isso, né? Vamos aproveitar a experiência, é uma biblioteca de 2.000 volumes, há um know-how aí por trás, há toda uma experiência que o Dauro, o Marconi, as pessoas do grupo já leram muita coisa, já avaliaram. Muita coisa é fantasiosa, infelizmente. Há muito mercenário escrevendo sobre física quântica, sobre física, há muito mercenário utilizando a ciência para endossar a fantasia. E há o verdadeiro cientista, verdadeiro no sentido de que ele legitimou-se pela sua vida, pela sua experiência, pelos trabalhos realizados, pelo tempo de dedicação à pesquisa científica, pela humildade de reconhecer que ele não está com a verdade, e também pelo amadurecimento filosófico que ele atingiu em décadas de experimentação naquela área específica da ciência. Isso também não pode ser desprezado. Quer dizer, um físico que se dedica 30, 40 anos a experimentos de física quântica, ele não sai a mesma pessoa. Ele não é a mesma pessoa de quando ele iniciou isso. E nós não podemos desprezar esse conhecimento, né, Dauro? Muito bom. Isso é muito importante. Você falou quase exatamente o que um prêmio Nobel de Física chamado Steven Weinberg falou sobre a mecânica quântica. Quem toma conhecimento da mecânica quântica muda. Porque você começa a ver de forma completamente diferente universo, natureza, realidade. Então você falou exatamente isso. Quando a gente está falando de mecânica quântica, a gente está falando também da ciência de forma mais ampla, nós estamos falando da relação com o espiritual, porque a ciência é maravilhosa por si, mas ela se torna infinitamente mais bonita quando ela te leva ao caminho da espiritualidade, ela te traz fundamento para te convencer dessa realidade, pelo menos com possibilidade. O Steven Weinberg, nesse prêmio Nobel, ele falou quase exatamente o que você falou. O impacto dessa nova ciência é tão violento que te causa uma transformação, uma mudança impressionante. Dauro, permita-me só comentar um detalhe. Estou estudando lá na União Mineira, Espírita Mineira, com o Valdemar. E o Valdemar, ele é um verdadeiro filósofo. E aí a gente destrincha o Livro dos Espíritos, destrincha o Livro dos Médiuns, a obra de André Luiz. E é muito interessante que eu tive essa oportunidade, né? Eu sou um cientista super interessante, né? Muitos de nós começam assim. Eu sou um cientista super interessante, então eu tô aqui aprendendo. O Valdemar comentando a questão da vibração, que sempre é comentado lá por André Luiz, né? E agora aqui estudando a física quântica, e não é a física quântica como o Haroldo comentou, não é mercenário, mas sim bebendo nas melhores fontes, né, Dauro? Uhum. E você começa a abrir a mente e ver que o André Luiz falando de vibração, onde o pessoal que está no umbral está voando mais baixo e eles mais alto, mas peraí, o quanto mais alto não é altura, e sim nível vibratório. E aí você começa a pensar, puxa vida, como uma coisa abre espantosamente. Porque não é só uma leitura de André Luiz, mas um estudo. Compreensão, a interpretação e a compreensão. Amigo. Mais profunda. A coisa fica maravilhosa. Casando a física quântica, essa questão de ondas, essa questão de não localidade. Superposição de estados. Ação reversa.
Você tá falando que é cientista super interessante, eu sou cientista de NetGeo, de Super. Então, tem muita coisa boa, né? Não, porque aí você fica vendo aqueles documentos. Eu vi um documentário hoje sobre o magnetismo, né? Eu falei, gente, aí foi mostrando magnetismo no Sol, magnetismo em outros planetas, magnetismo na Terra, o magnetismo que está nos envolvendo, e aí você fica falando, poxa, a gente pega os livros dentro da doutrina espírita e você olha isso e fala, gente, dá pra conectar aqui, tem uma ligação nisso daqui. Tiago, essas interfaces é que a gente vai tentar criar aqui, essas conexões. É isso que a mesmo. participação das pessoas vai ser muito importante. À medida que a gente for ampliando o acervo de material no portal saber.org, as pessoas poderem postar os comentários e colocar trechos dos livros, das obras de André Luiz, Emmanuel e Allan Kardec que tem relação com aquele post, colocar programas, links de programas que de repente já estão disponíveis no YouTube. E isso já acontece com o Pode Ser, que muita gente entra lá nos comentários e fala, tem um documentário disso aqui, ó. Entra lá, tem um documentário aqui, vocês já ficaram sabendo? Muita gente manda e-mail, fala assim, olha, vocês viram isso aqui? Nós recebemos um e-mail hoje de um rapaz falando que, porque o Haroldo fez um comentário sobre os planetas errantes, que não existe, mas eu vi um documentário no NetGeo falando sobre o eu não sei o termo. Mas falando sobre, que existe sim, eu gostaria que vocês pudessem comentar sobre isso, porque lá tá falando que existe, o Haroldo falou que não existe, agora eu já não sei se existe ou se não existe. Gente, olha só que interessante, o Thiago vira e mexe quando vocês mandam, né, vocês agora... Você já tá tomando poder do Pode Ser aqui, né? Tá confundindo as coisas aí. Só pra lembrar aqui, ó, vocês agora falando para os ouvintes do Pode Ser, eventualmente que venham ouvir o Pode Saber, vocês que ouvem vocês que ouvem o Pode Ser, aliás, se você ainda não conhece, porque pode ser que as pessoas estejam aqui pela primeira vez ouvindo o Pode Saber e nós orgulhosamente podemos fazer, eles não conhecem o Pode Ser. Exatamente. Nós vamos fazer agora propaganda do Pode Ser. Mas você falou que pode ser que eles não estejam aqui, então eles conhecem o Pode Saber. Então você... Superposição de estados. Provavelmente a física quântica explica isso. Vocês podem saber que o Thiago, ele manda pra mim alguns e-mails quando é a questão de ciência, que vai falar sobre vida em outros planetas, questões científicas, ele manda pra mim, às vezes manda pro Haroldo, fala assim, isso aí é da área que você gosta, e tem muito disso, né, Thiago? Acho que a gente vai poder trocar muita informação, trocar muito e-mail. Essas dúvidas, então, vão ser tiradas no Pode Saber. Exatamente. Não, e aí, já que foi citado aí a dúvida, nós não falamos que não existem os planetas. Nós falamos que não foi nós que falamos, nós falamos que Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, em uma entrevista concedida à revista da Legião da Boa Vontade, em 1954, pontuou de forma muito delicada, muito educada, que a tese do espírito Ramatiz, segundo a qual haveria um planeta errante que se aproximaria da Terra para buscar espíritos e levá-los para o degredo, era uma tese que merecia uma reflexão astronômica e científica mais detalhada. E aí, na nossa fala, nós dissemos o seguinte: não dá para alimentar essa ideia de que um planeta vai se aproximar, porque o simples fato de um corpo celeste chegar a uma proximidade da Terra implica no comprometimento da vida no planeta. E do sistema, toda a harmonia do sistema solar. Do sistema dos planetas ali. Porque ali então, é um processo de caos, existe o caos, é um processo caótico, e pode criar uma instabilidade. Então um corpo dessa dimensão entrando no sistema, ele vai causar um desequilíbrio com o seu campo, com a sua massa, gerando um campo gravitacional. Opa, vamos aguardar um Pode Saber sobre o tema. E pesquisar com mais detalhes as fontes, as informações, e nós prometemos que nós vamos tentar fazer isso antes de 21 de dezembro de 2012. Mas Guilherme, o que eu acho mais fantástico, foi bom essa questão ter sido trazida aqui, que é o que eu levanto aqui e aplaudo de pé a iniciativa do Pode Saber. Nós precisamos, no movimento espírita, na doutrina espírita, parar de fazer leituras fundamentalistas de frases. É preciso fazer uma leitura fluida. Não existe esse negócio, é azul, é branco, é preto, é branco. Não é assim, gente. Saber interpretar. Não é assim. Né? É preciso contextualizar a frase. É preciso. É ou não é? Existe ou não existe? Não é isso que foi falado. O que foi falado é que não existe dentro daquele quadro.
mas pode existir num outro paradigma. Então pode existir planetas errantes numa sistemática diferente, mas não naquela proposta. Então quando a gente exerce aqui o pensar, quando a gente afia, eu sei muito que o Marconi falou, que é uma questão de condicionamento. Você não sai hoje falando assim, pronto, vou começar a fazer exercício físico. Hoje de manhã vou correr uma maratona de 10 km. Não vai. Você vai dar uma volta no quarteirão. E arriscado sentar sentindo tonteira, se não tem o hábito de fazê-lo. O pensamento também. É uma musculatura que tem que ser... Você precisa criar um condicionamento de reflexão, onde você vai agregando informação, onde você vai problematizando. Então, eu fico muito encantado, porque eu procuro sempre isso nas palestras. Eu não me incomodo de errar. Eu até fico feliz quando eu erro. Fico muito feliz, porque significa que eu arrisquei e que alguém veio e me trouxe mais informação e aí eu cresço. O que eu sempre procuro trazer é a possibilidade da problematização. Às vezes há um assunto que você acha que é simples e o segredo está em problematizar, está em ir às entranhas daquele assunto e descobrir pontos que você não via. Aí você vai descobrindo algo que Sócrates já descobriu há muito tempo atrás. Só sei que nada sei. O conhecimento, ele produz ignorância. Nesse sentido aí. Eu não estou querendo bagunçar a mente de ninguém, não. A esfera do desconhecido vai se ampliando. O Marconi já mandou pra gente. Então, quanto mais você ganha em sabedoria, mais ignorante você fica. Mais a sua esfera de conhecimento toca uma área muito maior do desconhecido. E aí amplia, né? E é isso. Eu acho que o Pode Saber é esse convite, né, Guilherme? A problematizar. Vamos colocar um tênis no pensamento? Vamos começar a correr um quarteirão? Depois nós vamos correr 2 quarteirões. Daqui a pouco nós vamos estar correndo 1 quilômetro. Daqui a pouco a comunidade espírita e outras comunidades que ouvem o Pode Saber vão estar correndo 5 quilômetros, vão estar correndo 10 quilômetros, vão estar correndo maratona de 20 quilômetros. Nós temos um fisiologista do esporte aqui. Exato, para acompanhar a gente, para não deixar... Ninguém vai machucar o joelho. Um dia pra reunião. Nós temos 2 para a mente, né? De um lado o Dauro, do outro o Haroldo. E cada vez ele fica fazendo com que o Tico e o Teco fiquem brigando. Mas é isso mesmo, nós aqui que fazemos parte, eu acho que o Thiago é dos nossos também, né, o Marco Ganda? É dos cientistas de super interessante, né? Pra trazer o problema. Quem vai resolver o problema eu não sei. Eu só vou trazer ele. Deixa eu só colocar um complemento então que o Haroldo falou, porque esse texto do Chico, essa entrevista, eu já li também. Tanto o Chico Xavier como a espiritualidade que se comunica, que trabalhava, né? Ele como intermediário dessa espiritualidade maior, tudo é feito de forma de muita caridade, muita sensibilidade, de não magoar, de não machucar ninguém. Então eles nunca desmereceram, desconsideraram a obra de ninguém e tudo mais. Então sempre saíram com uma colocação elevada, deixando uma mensagem até às vezes sutil e tudo mais. Com relação a essa questão, o Emmanuel não quis mostrar a problemática, descer nesse problema. Ele deixou, postergou, falou... Ele problematizou ali com uma merece frase. Mais estudos, considera mais estudos. Porque a única forma de um planeta errático aparecer por aí, hoje nós estamos vendo até de 17 anos para cá, que se começou a ver que a regra hoje é as estrelas terem planeta. Grandes astrônomos falam que 70% das estrelas no universo tem planeta em torno de si, e a média é mais de um planeta por estrela. Então é o seguinte, é claro que numa colisão de galáxias, numa colisão de estrelas, às vezes planetas podem ser deslocados das suas estrelas e vagarem pelo universo. Agora, se um deles vai chegar erraticamente aqui no nosso sistema, ele não... Aí a lógica já entra. Fica difícil você imaginar que ele vai vir pegar seres e tudo mais. Primeiro que ele não tem uma estrela, a não ser que ele seja um planeta igual, por exemplo, Júpiter, que consegue... Morte, né, porque Júpiter gera calor. Se ele vier, vai ser um estrago, né? Tem planetas que geram sua energia própria. São quase pseudo-estrelas. Tem planetas que são quase pseudo-estrelas. Mas mesmo assim, nesse tempo todo vagando, ele vai chegar aqui quase com uma rocha inerte, ou um monte de gás inerte, vai chegar aqui assim, além de desequilibrar o equilíbrio dinâmico do sistema solar, que é muito delicado, né? É um sistema que trabalha com harmônicos, de órbita e tudo mais, né? E tem o caos envolvido nisso, a questão da teoria do caos. Ele, além de trazer essa problemática, como é que ele vai chegar a se deslocar seres ou espírito para ele? Ele está morto, né? É uma primeira análise. Agora, cabe outras também. Tipo, é o seguinte, já falei, vamos estudar. Se ele vier, ele não busca pouco, não. Acho que ele leva todo mundo. Deixa eu demorar para chegar, porque eu não estou com pressa de ele leva todo mundo se ele vier.
É isso mesmo. Ô Marco, conta aí agora um pouquinho pra gente sobre você. Eu acho que o pessoal quer te conhecer também um pouco. Pois é, Guilherme. Tive a oportunidade de... Comecei no Caravana de Luz, participei do grupo Vivência, que era um grupo de teatro lá do Caravana, que na hora de dançar todo mundo me escondia, porque eu não sabia dançar de jeito nenhum. Era até engraçado, né? Mas eu fiquei um pouco parado por algumas questões da vida, eu fiquei um pouco parado. E a necessidade de voltar veio à tona. E comecei a escutar muita palestra de Valdo, muita palestra de outros oradores, inclusive do Haroldo e o Ser, né? Pode Ser. E foi um achado fantástico. A gente ficava lá, vai sair mais um. Cadê o Thiago que não coloca o outro Pode Ser? Isso é bom você cobrar mesmo. É bom você fazer essa cobrança no ar. Ansioso por mais um, né? E aí eu cobrando no momento certo, né? Cobrança ao vivo é pior, né? O pessoal manda e-mail. E aí começa a acontecer o que? As coincidências que a gente sabe que não são coincidências, né? Mandei pro Guilherme um vídeo, né? E o Guilherme conversando com o primo dele. Vem cá pra você ver o que o Marco Gandra te mostrou. Marco Gandra? Você tá falando do Marquinho, que é o Adriano Gilbert. Que fantástico. Primo do Guilherme, meu irmão do coração. E na mesma hora ele pegou o telefone e me ligou. Não foi, Guilherme? A gente tem esse amigo em comum. Meu primo era muito amigo do Marco e nós não nos conhecíamos. E eu também já conhecia o Adriano Gilbert da área de cinema aqui em BH. Então, nós já mandamos um abraço pra ele. Eu conhecia ele do grupo de teatro Gênesis há 15 anos atrás. Isso foi uma coincidência, e depois o uma Guilherme foi em casa. Literalmente uma coincidência. Agora uma outra também, assim, como coincidência, né? Chegando em casa, né? Baixei o vídeo, né, da palestra do Haroldo, de Apocalipse, lá de São Paulo, lá no interior de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Exatamente. E assim, eu achei aquele fantástico, eu fiquei sedento demais e ainda continuo, viu, Haroldo? Tô guardando o livro. Outra cobrança. Eu espero assim, o Pode Saber tá começando, ou pode ser se a gente catar um monte de promessa que tem. Nós vamos ter que fazer um episódio que vai chamar o Pagador de Promessas. Nós vamos fazer. E aí eu falei assim, vem cá, minha querida, a minha esposa, né, a Silvana, vem cá pra você assistir a palestra comigo, do Haroldo. Sim. Aí ela começou a tocar, falei assim, mas esse aqui é o Haroldo. É o Haroldo. Não sou, esse aqui é o Haroldo que trabalhou comigo. Aqui, o Sou é de mineiro. A mecânica quântica, só ela é capaz de explicar as sincronicidades, não é? O fenômeno da sincronicidade ligada à não localidade. Foi trabalhado por Wolfgang Pauli e o Jung, os dois juntos trabalhando isso, quer dizer, um grande físico, prêmio Nobel de Física, e um dos principais pais da mecânica quântica, né, um das mais importantes da mecânica quântica, e junto com o Jung, né, que desenvolveram esse conceito da sincronicidade. Podemos ter um tema só sobre sincronicidade, né? Ô Thiago, agora conta um pouquinho pra gente, eu quero saber muito, eu acho que todo mundo, todos os participantes aqui e os ouvintes. Né? Ó, fala pra gente, o que você tá achando aí do Pode Saber? Você que tem tanta experiência já, porque já são quantos episódios do Pode Ser? Não, tem mais. 20. 19 já foi publicado. Na verdade são 20 porque tem um que foi parte A e parte B, né? Aliás, muita gente não sabe, mas o episódio que é Os Trabalhadores da Última Hora são 2 episódios que estão publicados, é parte A e parte B. Muita gente escutou a A e não escutou a B. Mas se o pessoal parou meio no meio do raciocínio, é impressão minha, né? Você tem que ir lá e ouvir a parte B. Aqui na verdade... Então são 20 episódios gravados e temos mais uns... Não discute que a gente tá fazendo. Já tem gravado. Assim, entre gravados, deve ter uns 24 e os que não deram certo, então, que são as experiências, né, iniciais. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Começar é isso. A gente vai capengando ali, a gente vai aprendendo com os erros, vai aprendendo. Eu tô falando muito arrastado, eu tenho que falar um pouquinho mais sobre aquilo, eu tenho que montar uma pauta. E é assim que começa. E tem outros podcasts começando no Movimento Espírita, já te mostrei, ó. Kardecast. Um abraço pro pessoal do Kardecast. Então, tem que se inspiraram também no Pode Ser. E tem outras iniciativas aparecendo. Tem o pessoal do Manuel Felipe Santiago também iniciando um podcast. Então tem muita coisa aparecendo. Eu acho que 2013 vai ser um ano que muitos podcasts vão aparecer. E eu acho isso fantástico, porque é a troca
troca de conhecimento, né? Thiago, você comentou, para o pessoal saber onde que eles conseguem esse podcast, cadecast.com.br. Isso, o do pessoal do Manuel, eu posso até dar essa notícia, o Marco Gandra não estava sabendo, mas nós estivemos lá na casa do Dauro com Marco Paulo, O Fredinho. com o Fred Cornélio, que já participou de vários episódios do Pode Ser, com o Thiago Gomes, que vocês vão ter a alegria de ver. O Thiago é um artista que fez uma apresentação na areia e tudo no seminário Lítero Musical Paulo Estevão, que vai ser lançado em breve, ou já foi lançado, dependendo de quando você ouvir. Se você estiver em 2029 e estiver ouvindo esse Pode Saber, ele já foi lançado há muito tempo. Você pode no YouTube, com certeza tá. E na verdade tem um projeto novo, acho que ninguém tá sabendo, nem o Thiago, nem o Júlio, nem ninguém. É segredo de Estado, né? Nós já estamos esboçando o Pode Pensar. Olha. E a gente já conversamos com o Marco Paulo e estamos num levantamento de uma bibliografia mínima, a gente não quer exagerar, então por enquanto tem só uns 70, 100 livros, sobre epistemologia. Então, vários autores da epistemologia, desde Thomas Kuhn, de várias linhas, para selecionar, já estão num processo de seleção de material ainda, e também de filosofia, história da filosofia antiga, começando lá da Physis, dos Eleatas. Uma começou a discutir, da onde depois aí Leucipo, Demócrito, os atomistas, Hermes Trismegisto, o hermetismo lá atrás, e aí depois passa para a fase da filosofia moral, aí vem Sócrates, Platão. E o Pode Pensar então vai ser com enfoque em filosofia. Porque a gente acredita que não há como trabalhar um Pode Pensar sem um contexto de história da filosofia. Porque a pessoa às vezes se apaixona por um filósofo e acha que só existe aquele filósofo no planeta Terra. E é importante conhecer as correntes filosóficas, desde a sua origem, dos pré-socráticos, até hoje. As escolas, as viradas de escolas, isso é muito importante. Né? Nosso amigo lá da Nordeste, o Alain Exato, tá querendo trazer sobre o Luc Ferry, né? Luc Ferry, um autor, né? E aí a gente vamos entender juntando a que escola o Luc Ferry pertence para trazer outros pensadores daquela escola e não apenas um. Né? Então a gente vai conectando e produzir conteúdo. Vai produzir um conteúdo, porque eu tô vendo, falando isso aqui, eu me lembrei de um grande talmudista. Ele é hoje considerado talvez um dos maiores sábios do povo de Israel. Ele chama Adin Steinsaltz. Esse homem deve estar com mais de 80 anos de idade e é uma potência. Né? E uma vez eu tenho uma entrevista com ele em francês, né? Foi feita na França a entrevista, e perguntaram pro Adin sobre o conhecimento dele, que é absurdo, né? E o que ele tinha para falar sobre o conhecimento? Ele falava que uma história que mais tocou ele foi de um ganhador do Prêmio Nobel de Física, ele não fala o nome da pessoa, que foi amigo de infância dele. E que esse ganhador do Prêmio Nobel, quando perguntaram para ele assim, o que mais contribuiu para você se tornar o que você é hoje? Um Prêmio Nobel de Física. Ele disse assim, olha, eu acredito que foi a atitude dos meus pais. Todos os meus amiguinhos voltavam da escola e os pais perguntavam assim, filhinha, o que você aprendeu hoje? E quando eu chegava em casa, meus pais me perguntavam assim, filho, você fez alguma pergunta interessante hoje? Então, excelente, nós vamos encerrar com essa eu acho que esse Pode Saber aqui, ele tem uma função de aprimorar as nossas perguntas. A gente nunca deve renunciar a perguntar. Por mais boba, mais tola que pareça a pergunta. O que nós não podemos é parar nas perguntas tolas. Devemos continuar perguntando. E aí as nossas perguntas vão ficando refinadas, elas vão se aperfeiçoando. Mas o espírito de perguntar, ele é o mesmo. Lembrando o Guimarães Rosa, né? Que foi citado no episódio anterior. O homem tem que fazer as grandes perguntas, né? São as grandes perguntas. Depois a gente pode até pegar o fragmento correto da frase dele, mas é exatamente dele, isso. Nós estamos atrás a proposta do Pode Ser na área de religiosidade, do Pode Saber na área de ciência, do Pode Pensar na área de filosofia, é nos ajudar a aprimorar, refinar e ampliar a qualidade e a quantidade de perguntas. Porque é engraçado, a pessoa começa a estudar física. Então você imagina lá, abre o livro Beatriz Alvarenga, capítulo 1, Movimento Retilíneo Uniforme, né? Tá lá, quer dizer, ele vai fazer perguntas elementares, né? Porque ele está começando. Quando ele estuda o último capítulo do 3º volume, ele já está fazendo perguntas mais. Aí ele vai lá, começa a estudar cálculo, Halliday, Física 1, 2, 3. Quando ele está no último capítulo de Física 3 da Universidade do Halliday, ele já está fazendo perguntas. Claro. Então as perguntas vão ficando refinadas. Isso em qualquer área do conhecimento.
pode ser até no conhecimento de como fazer feijão tropeiro, né? Eu, por exemplo, vou fazer a pergunta mais óbvia, né? O que põe primeiro? Porque eu nunca fiz. Quem já tá, não é? Aí encontra lá uns chefes de cozinha e vão falar, olha, tem um segredo aqui que você tem que... Minha pergunta é mais básica. A minha pergunta é assim, além de feijão, o que que Vai tem o no quê? feijão? Vai o quê? Além de feijão, o que é tropeiro? O que é o tropeiro? Ô Dauro, conta um pouco pra gente então agora lá do grupo que muitas pessoas devem estar com dúvidas e interessadas. Como é que o grupo funciona lá no grupo de estudos? Nós começamos fomentar esse processo, né, de buscar o conhecimento, descobrir o conhecimento que existe. Nós não somos pesquisadores, nós somos buscadores, né? Nós vamos buscar esse conhecimento, nós procuramos descobrir o conhecimento, buscar o conhecimento, trazer isso, colocar isso numa base, organizar isso, buscar compreender isso, né, e disseminar. A turma tá ouvindo lá, ou pode saber já? Disseminar. Tá. Né? Houve uma hesitação. Eu sim. tô desafiando a turma do grupo aí a mandar e-mails. Nós não recebemos Tá. e-mails. Não hein, recebemos e-mail. Quem não manda e-mail e não comenta, não tá ouvindo, né, Thiago? Então, Com certeza. Então, quem não manda e-mail e não comenta, e quem não compartilha. Porque se comentar, mandar e-mail, mas não tiver entregando pros amigos... Quem não compartilha, vai pro umbral direto. Ô, Dauro, tem um dia fixo na semana que você se reúne? A gente optou, eu fazia 2 vezes por semana, mas como a gente tem outras atividades, a parte de assistência social, de caridade, que eu acho fundamental, nós estamos com um trabalho que está se iniciando também, que são 7 orfanatos, são 85 crianças. E esse trabalho e outros trabalhos também, nós queremos futuramente algum deficiente visual, para levar esse tipo de trabalho para os deficientes visual, São Rafael. Estamos levando, né? De uma certa maneira. Nós estamos nessa preocupação de ampliar isso, aparelhar as bibliotecas, né, fazer aquela campanha de doação de livros, das principais obras mais importantes de ciência, filosofia e religião, espírita também, toda a obra de André Luiz, de Emmanuel, Dona Ivone Pereira, Memória de um Suicida, por exemplo, fazer doação na Biblioteca Pública Municipal, que está faltando esse tipo de literatura para poder, pessoas que estão buscando ter na mão um livro, né? Facilitar isso para eles. Então, nós optamos em diminuir a parte de estudos, de reunião de estudos. Então, uma vez por semana, no domingo, né, de 18 a 19h45, e a metodologia, o formato dela é o seguinte: começa sempre com uma prece, 10 minutos, faz o evangelho, né, faz a prece, faz o evangelho, uma interpretação do evangelho. Depois nós entramos com ciência, onde a gente coloca, por exemplo, um DVD com um prêmio Nobel de Física, um outro grande físico, expoente da física ou da ciência, um documentário falando sobre de qualidade, de muita qualidade, falando sobre temas e áreas importantes da ciência. Aí isso leva mais ou menos em torno de 1 hora, e no final disso a gente vai fazendo interpretações, relações com o espiritismo, com filosofia, com outras áreas de conhecimento, mas com o espiritismo principalmente. E a última parte a gente faz traz na obra de André Luiz, Emmanuel, Kardec e o Evangelho do Cristo, a gente apresenta pontos importantes, relevantes da obra dele e faz a relação possível com a ciência, né? Muito legal. Mostra aquela fundamentação e termina com a prece. Vamos deixar então o seu e-mail do Portal Saber, dauro.mendes@portalsaber.org. Quem quiser mais informações sobre a reunião, nesta data, que é dia 13 de agosto de 2012, mande um e-mail para ele. Se for uma data mais para frente, pode procurar informações no Portal Saber, porque se essa reunião já estiver aberta e com um local mais adequado para receber o público, ela é aberta, mas ela ainda acontece na casa. Não, porque nós estamos fazendo, tem temporário, de transição, a princípio a gente deve ir para, talvez, né, nós ainda estamos conversando, para um outro lugar, um espaço maior, né? Vai ter um salão maior que vai acomodar melhor as pessoas. Aí nós podemos divulgar aqui, não é, Dauro? Podemos divulgar aqui. Quando isso for efetivado, concluído, então, se for muito distante dessa data que eu citei aí, você pode já procurar no próprio portal saber.org para ver se tem informação aí sobre o grupo, sobre o horário, o local em que acontecem reuniões. E se não encontrar, você manda um e-mail para o dauro.mendes ou para o marcone.gomes@portalsaber.org, tá ok? Outra coisa também, né? Se caso quiserem, entre em contato com o pessoal para o trabalho social que eles estão fazendo. E é muito importante também, não é só o grupo de estudo, mas tem esse trabalho social que é sempre bem-vindos, né? Fundamental.
perseguição. Você que anda pelo meio da rua, você que lê livros de mulher nua, você que vê coisa invisível, você que crê num Todo-Poderoso, você que nasce, você que cresce, você que luta para se manter, você que pede pra sobreviver, você que olha com toda a curiosidade, a fim de saber a verdadeira verdade. Estamos a fim de saber, a fim de saber, a fim de saber a verdadeira verdade. Estamos a fim de saber, a fim de saber. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei. O que mais contribuiu para você se tornar o que você é hoje? Um prêmio Nobel de Física. Ele disse assim, olha, eu acredito que foi a atitude dos meus pais. Todos os meus amiguinhos voltavam da escola e os pais perguntavam assim, filhinho, filhinha, o que você aprendeu hoje? E quando eu chegava em casa, meus pais me perguntavam assim, filho, você fez alguma pergunta interessante hoje?